Bem, olá a todas e todos, bem-vindos à nossa taberna. Vamos ver se desta vez conseguimos arrancar com isto a gravar. 59ª vez? Exatamente. Ora bem, este espaço, a que nós vamos chamar taberna física, não é, como veem, uma verdadeira taberna, pelo contrário. Estamos num espaço que pertence a uma livraria, leitoria, que fica numa cave de um café, que é a Espuma dos Dias, na rua José Estevão. Aconselhamos que toda a gente aqui venha, passa-se aqui um bom bocado, bebem-se aqui umas boas imperiais. De qualquer modo, não é isso que nos traz aqui. Bem, não é isso que nos traz aqui. Também é isso que nos traz aqui, ver umas imperiais. Sim. De qualquer modo, o que nos traz aqui, acima de tudo, é conversar e desenferrujar um bocadinho o nosso pensamento social para ver se, de algum modo, conseguimos nós corrigir algumas das dificuldades que os tempos modernos trazem, com todas as crises e todas as aflições que vamos nós vivendo na nossa vida e que acabam por moldar a forma como pensamos. Ora bem, o que é isto da taberna? A taberna é um espaço que terá, para além desta dimensão física, que será filmada e gravada tanto em videocast como em podcast, não é? A linguagem técnica será essa, não sei. És um youtuber. Autêntico. Mas para além disso também terá um espaço de texto onde nós vamos verter, ou individual ou coletivamente, os nossos pensamentos. Nesta parte que nos traz aqui hoje, hoje vamos conversar um pouco os dois, enfim, falar um bocadinho daquilo que é a nossa visão da liberdade de discurso na internet, mas a ideia é, no futuro, trazermos convidados, pessoas que nos queiram acompanhar nesta viagem, e estamos mais virados, se calhar, para falar com pessoas como nós, pessoas que têm vidas normais e se calhar não tanto focarmos a nossa atenção em pessoas que já estão politizadas, em pessoas que já estão viciadas no jogo da visão política e associativa e que viriam para aqui, para perto de nós, mais para vender o seu peixe do que propriamente para conversar livremente, que é a nossa ideia. Vender o peixe também. Também pode vender o peixe, também faz parte do debate, é verdade, é verdade. Mas se calhar mais interessante é pensarmos livremente e não virmos para aqui transportar ideias de outros para convencer quem esteja eventualmente do outro lado da lente. Bem, dito isto, e se calhar para arrancar com o tema de hoje, com o grande tema de hoje, perguntava-te, João, o que é que tu achas que é legítimo fazer quando estamos a falar com os praticantes da expressão que ficou conhecida nas últimas semanas do discurso do ódio. É legítimo reagir da mesma moeda? É legítimo para o governo querer entender como é que este discurso flui, como é que este discurso se propaga? É legítimo controlar isso de uma forma não apenas jurídica? Podemos falar em censura quando estamos a falar de coisas más? Olha, eu, pelo que eu percebi, eles querem olhar mais para as cadeias de transmissão do discurso de ódio do que exatamente intervir, pelo menos nesta primeira fase, sim, sobre as redes sociais. Fazer um diagnóstico do que está a acontecer não me parece errado, por defeito, não é? Porque há algum tempo começou o debate. As redes sociais são um fenómeno mais ou menos recente, não é? Sim, sim. Eu nasci e cresci sem internet. Computadores havia, mas internet não existia. Sim, as redes sociais eram, como dizias há pouco, as tabernas, não é? A tua rede social era de bairro. Exatamente. Muito curta. E hoje as coisas propagam-se por uma dimensão muito maior, não é? À conta da internet, à conta das redes sociais conhecidas. Não é escusado estarmos aqui a mencionar nomes. Começaram a acontecer eventos na internet que obrigaram a pensar o que é que isso seria, que sociedade é essa, não é? E
Começa-se a criar paulatinamente. Os Estados são muito reativos e normalmente muito lentos a criar legislação para determinado problema. Certo. Quando o faz também muito depressa, também faz mal. Normalmente corre mal, não é? Mas pronto, de toda a forma. E hoje em dia, o discurso de ódio, que está a considerar o discurso de ódio, é aquele discurso que há 5, 6, 7 anos atrás era chamado o discurso populista. Conforme há um ascendente de crise económica e social, então deixa de ser um discurso populista, popular, e passa a ser considerado um discurso de ódio porque tem repercussões. Sim. Deixas de ter aquele discurso populista que o pessoal, se calhar tem razão e tal, e passa a ser um discurso que tem consequências. E nós dizemos que o André Cocó juntou 500 pessoas, mas tirando o André Cocó, que juntou 500 pessoas, e tentamos banalizar aquelas 500 pessoas, a verdade é que o outro fulano daquele partido que tem uma chama de fogo azul e vermelha, com as cores francesas, Sim. juntava 15 pessoas. É verdade. Não é? É verdade. Há um crescente sobre essa malta que tem um discurso de ódio, que não podemos ignorar. Sim. A maneira que há para contornar essas questões é reverter a crise. Mas isso é preciso haver um interesse de quem manda, Sim, mas lá está. ou melhor, é preciso haver um interesse de quem vota e elege em querer reverter essa situação, que não acontece nem em Portugal nem no resto da Europa. Então, o discurso em si, achas então que existe uma espécie de uma legitimidade para aquele discurso no facto de quem o faz, apesar de ser pessoas que à partida não estarão bem informadas quanto à razão de o fazerem, mas fazem-no porque estão a passar dificuldades, não? Um bocadinho isso. Ou seja, há uma espécie de grito de ajuda sob a forma de ódio perante a diferença. Porque o ser humano, o indivíduo, nunca tem culpa dos eventos ao qual está ligado. O teu cérebro tem mecanismos de defesa que te impedem de seres o culpado. Porque depois tens dificuldade em lidar com a culpa. E então, colocas a culpa em terceiros. Colocas a culpa fora de ti. Alguém tem culpa, não tu. Não é a tua inação, não é as tuas ações que resultam no dano. Mesmo quando és tu depois o causador do dano, é motivado por outra coisa qualquer. Sim, toda a gente tenta sempre justificar, mesmo quando as atitudes são más, encontra sempre uma justificação para essa atitude. Os brasileiros terceirizas a culpa. Sim, eu percebo. Mas o que eu vejo é fácil atirares para uma minoria. Não é? O discurso do ódio, para mim, nas redes sociais, para mim tem duas dimensões diferentes. Tem uma dimensão política, que é o aproveitamento político de determinadas pessoas, como o Ventura, como esse do PNR, como outro que não sei se chegou a criar o partido ou não chegou a criar o partido, o Mário Machado, que supostamente iria criar o seu partido de base fascista. Essas pessoas têm um aproveitamento político das crises e das fragilidades sociais que os países têm, nomeadamente Portugal, que levam a que haja uma cultura de diferenciação e de discriminação de determinados fatores. Não estamos a falar só de racismo, mas também de machismo e de outras. Marcel Proust. Bom livro. Depois, para além desse aproveitamento político, existe outra coisa que é aquela que me aflige mesmo, como recém-chegado ao universo das redes sociais, que é a banalização do insulto. A facilidade com que a esquerda chama facho a alguém que diz uma coisa que não lhe agrada ou com a qual discorda politicamente, ou a facilidade com que se chama idiota, com que se chama estúpido, com que se chama anormal, a facilidade com que se insulta numa rede social é incrível e não há consequências nenhumas para isso. Porquê? Porque estás ao abrigo do monitor. Tu sabes, se eu te agora começar a ofender... Mas faz sentido que isso seja assim? Não. Mas... Isso é liberdade? Repara. Eu, se começar a ofender-te agora, neste momento, existe Depois-me a chorar. Ou existe a probabilidade contrária de levar um sopapo. Sim, pronto. E começar num confronto físico. Certo? E, portanto, se calhar, não vamos entrar por aí.
Pronto, exatamente. O receio da consequência faz com que não faças a coisa errada. Certo. Então isso demonstra que a tua educação não é uma questão cultural, a tua educação é uma questão de medo. Não é? Tu és educado comigo porque tens medo das consequências se fores mal educado. Não pode ser. Uma sociedade tem que se tratar bem. A tua sociedade é porque montada... culturalmente tem que estar preparada para as pessoas se tratarem bem umas às A outras. sociedade é montada em cima do medo. Repara, mas eu não consigo... Portugal é tradição católica, certo? Certo. E o que é que quando tu és católico és o quê? Temente a Deus. tu és criado para ter medo da consequência. Sim, lá está, mas isso são reminiscências de estados de base ditatorial e de uma fraca evolução social, não é? Porque a lógica é tu fazeres as coisas, não é? Eu não trato bem as pessoas porque tenho medo das consequências daquilo que elas me possam fazer. Tu achas que estás tão livre desse passado quanto isso? Sim. Tiveste as presidenciais, tinha o Marcelo, sim. tinha a Maria de Belém, e falta-me um qualquer, nessas presidenciais. O Alegre, não. E todos eles eram amigos do padre Vítor Amelícias. Sim, tudo bem. Tu continuas no mesmo registro social. Sim, eu percebo essa perspectiva. Os conservadores, mesmo aqueles que são à esquerda, a centro-esquerda, não é? Tirando o Sampaio, que era confessa ateu. Sim. Mas a maior parte deles estão todos confinados naquele grupo conservador, com ideias ditas, expressas, um bocadinho mais à esquerda e tal, moderado e não sei o quê, mas sim, a doutrina judaico-cristã está entre nós. Agora, nós devemos defender, parece-me a mim, uma sociedade baseada na educação e não no medo, não é? E uma das razões pelas quais eu sou favorável à monitorização do discurso do ódio... Monitorização? Assim, aí... eu percebo o teu otimismo, querem ver. Agora, a mim faz-me uma certa confusão que alguém queira diagnosticar se o objetivo a seguir não for tratar. Eu percebo o receio das pessoas, principalmente à esquerda, as pessoas que acham que são libertários porque cada um pode dizer o que quer. Mas eu percebo esse receio. Estes são os mesmos libertários que depois fazem as leis contra os piropos. Por exemplo. Sim, mas aí está um exemplo de que existe a consciência de que não se pode dizer o que se quer. E existe a consciência de que, apesar de haver do piropo já poder estar previsto noutro crime, houve a necessidade de especificar. Portanto, para monitorizar, vamos agora na lógica do pensamento que eu estava a querer, que é vais monitorizar para diagnosticar, para depois querer tratar um mal social que existe, que é, para mim, a facilidade com que nas redes se insulta, se diminui e se pratica um bullying extremamente agressivo que diminui as pessoas, que têm uma lógica de restringir a liberdade de expressão dos outros, para depois, em determinados círculos, só se ouvir uma determinada opinião. Como aquela ideia, esta semana assisti a uma novela fixe no Twitter, que o Twitter tem novelas fixes, de duas jornalistas que andaram chateadas uma com a outra, porque uma bloqueou a outra e não sei o quê, porque tinham amigos que... Twitter passa-me ao lado. Para já há uma coisa absolutamente incrível, eu até ironizei com isso, que é... as pessoas valorizam muito a palavra seguidor e se calhar as redes sociais deviam não tratar as pessoas por seguidoras, porque tratar as pessoas por seguidoras dá logo às pessoas a ideia de que são semideuses. Eu até tenho seguidores, ou são... eventualmente serão profetas que têm seguidores. Assim. Eu acho que é seguidor porque segue. Eu prefiro muito mais. Mas é uma coisa muito profética. Eu tenho X seguidores. As pessoas avaliam a posição de alguém numa rede social. Eu acho isso espetacular. Claro. Aquela pessoa é relevante porque tem X seguidores. Ou seja, estás de um peso incrível às pessoas. Não é ela, às pessoas que ela traz por trás. Eu vou falar com aquela, interessa-me falar com aquela, não por ela. É pelas pessoas a quem ela chega. Claro. Isso dá-me pena desse tipo de sociedade. Não é uma questão de pena, repara, eu prefiro muito mais o conceito de seguidor, que eu quero seguir o que aquela pessoa diz, para bem ou para mal. Eu quero seguir o que aquela pessoa diz,
ou para estar a favor ou para estar contra. Algumas das Do que pessoas prefiro. mais interessantes que eu Aquela conheci ideia nesta... da construção do amigo. Sim. Igualmente tristes. Mas algumas das 25 pessoas mil mais amigos. interessantes que eu já vi no Twitter têm muito poucos seguidores. São pessoas que estão naquilo mais para ver e replicar coisas que veem. Ou seja, elas próprias seguem muita gente e têm muitas fontes. Uma pessoa, aqueles que vemos, os influencers, ou lá que queira chamar, que têm 2 ou 3 mil seguidores Vale e depois pau. seguem 100 pessoas, são pessoas que estão muito fechadinhas na sua caixinha. Mas isso é o Têm que a sua acontece. caixinha, pensam muito pela sua cabeça, são todos intelectualmente muito relevantes, mas não ouvem ninguém. Só se ouvem eles próprios e espalham como profetas a sua verdade. E isso, se calhar, é um veículo incrível. Estás a afunilar muito a rede social, caramba. Tá, É natural claro. que o faças. Tu sou um crítico, tenho Sim, que claro. criticar. Sim, mas as redes sociais, o Twitter, eu não sei grande coisa do Twitter porque eu não percebo o conceito. Aquilo faz-me alguma confusão, o conceito de Twitter. Porque aquilo parece... É mandar bitite. Não, aquilo não é estruturado. Replicar notícias e mandar bitite. Sim, mas aquilo não é estruturado e isso faz muita confusão, não estar uma Sim, eu coisa percebo. estruturada. Aquilo é uma salganhada pegada e toda a gente diz umas coisas, mas depois é coisas soltas e... É o ideal para o mau político. O mau político torna-se num ótimo político no Twitter, porque até tem o limite de caracteres Pois como é isso. fundamento para não se justificar. Mas é isso, aquilo, 160 caracteres... Não precisa de se justificar. Porque se alguém lhe diz, ele disse aquilo, nem se explicou, depois não pode, ele só tem meia dúzia de caracteres. Epá. E ele até queria, mas não pode. Até tiveste agora uma notícia, aquele ministro que andou lá metido no assunto da TAP agora, O Pedro Nuno Santos. Isso. Sim. Apareceu uma notícia com os tweets dele a justificar-se e Não sei, explica lá, não sei o quê. não sigo o Pedro Nuno Santos. Eu também não, mas vi a notícia. Mas se calhar vou começar a seguir, porque também vi aqui há dias o homem que assumiu Não vota no Marcelo. publicamente que não vota no Marcelo e sentiu e criou a necessidade no pai da Cunha, não é? O pai da família César de vir a César, o que é de César? De vir publicamente dizer os opositores da Costa que tenham calma. Portanto, Porque aquilo já é uma guerra na sequência. sim, sim, Não, é, sim. é guerra aberta entre o Medina e o Pedro Nuno Santos. Porque quem vem a seguir? Para a sucessão. Sim. É assim. Não simpatizo especialmente com nenhuma das figuras, Esta semana, não é uma questão de simpatizares ou não, mas esta semana mas o Medina teve muito mal. falhou, perdeu pontos, Muito pá. mal. Ficou Teve para muito trás. mal. Este quando diz, seja quem for, não voto no Praticar Marcelo. homicídio político em praça pública Sim, para sim. ganhar pontos Sim, e para lixou-se. tentar lavar as mãos Lixou-se é tanto. uma podridão. Foi forte, caiu com uma- força. É Sabe, uma, é- aquilo não cai bem nas graças de ninguém. E pisou na casca da banana que tens aí na t-shirt. É, Claramente. basicamente. Disparou para cima e depois a malta cá de cima olhou para baixo. O que é que estás a dizer? E depois, não, afinal enganei-me, queria apontar a arma se para calhar ali. um político com mais arcabouço, se tivesse, e com mais credibilidade, se tivesse feito a mesma coisa, o impacto seria diferente. Agora é o Medina. Esticou-se. Ninguém liga muito ao Medina, verdade seja dita, não é? Ele herdou a Câmara de Lisboa, conseguiu perder a maioria e pronto, é um indivíduo que para aqui anda, fez agora esta bela obra de pôr os bombeiros a circular em ciclovias de Almirante Reis, pondo os ciclistas em perigo dentro de uma ciclovia. Mas Mas pronto. ele está a crescer e pá, eventualmente maturando até teria um perfil. Maturando. É uma coisa que ainda tem que fermentar, com calma, com tempo e tal. Mas ele teria o perfil, que é uma pessoa que não é muito explosiva, não é? Como o Pedro Nuno Santos, que aquilo explode por tudo e por nada. Sim, sim, muito sim. reativo. E isso é uma das coisas que eu aprecio nele. É uma das coisas que eu aprecio nele. mau, pá, ser reativo. Não gosto quando alguém tem necessidade de dizer eu sou muito honesto e frontal. Faz-me sempre lembrar aquelas coisas tipo Big Brothers e não sei o quê. Tá bem, mas Eu sou muito frontal, sou muito honesto. Mas para É trás- sempre aquilo que vem em regra, é aquilo que é dito antes de uma estupidez qualquer. Mas tu não se pode esperar que um líder de um país, não de um partido, de um país, porque líder de partido, seja o que for,
Agora, líder de um país, não é? Portanto, ele está dentro do PS, portanto, se chegar à liderança do diga PS, tudo o que pensa, não é? não pode ser explosivo, ele tem que ser ponderado, ter calma e ouvir as partes. Não é parvo nenhum. Agora... E nunca explodiu, desta vez explodiu correu de mal. Também é verdade. E atirou para o sítio errado, ainda por cima. Também é verdade. Não é que ele tenha tirado para o sítio errado. Também é Do verdade. ponto de vista da sua ascensão política é que atirou para o sítio errado. Porque o que ele fez, ele apanhou o comboio do António Costa. O António Costa foi lá para a reunião com a Ministra da Saúde e com aquela malta toda e pôs as mãos à mesa e pá, não brinquem mais comigo. Vocês querem dar informações. Aquilo. Agora, eu não sou muito dado a esses meandros da política e até nem gosto de nada. Gosto de política, não gosto de politiquice. E essa história de eventualmente o Medina ter sido utilizado para mandar recados. Ele quis cavalgar em cima do outro. Só que o outro, o Costa, deixa-me só dar aqui uma espreita dela. Tem que ser. Isso ainda está a funcionar. O Costa está na posição de se impor. Sim. E muito provavelmente, repara, o António Costa tem que dar a cara, não é pelo que ele faz. Não é pelo que ele faz no sentido de... Não é o primeiro-ministro que trata da informação, neste caso do Covid. Não é? Há todos os departamentos que vão por aí abaixo que estão a trabalhar a informação, que estão a atender os pacientes, os médicos e toda essa malta. Certo. Ele recebe a informação e, conforme essa informação que ele recebe, então, dá a resposta à população e dá orientações para baixo. Sim. Ora, se ele está a receber a informação que não é a correta, está a ser mal orientado, é natural que quando vai para a reunião, vocês estão fartos de brincar comigo, desculpem lá, vamos ter que tomar aqui uma atitude qualquer, porque vocês estão-me a chegar uma informação que está tudo a correr bem. Eu estou a ver os casos a subir. Sabes quando é que isto aconteceu? Mas há aqui... Sabes quando é que isto Aquilo foi aconteceu? uma das fases mais tristes do pós-Covid. Aquilo. Mas isto acontece sempre, há sempre um medo de falar com os Mas foi uma superiores. fase muito triste. Aquela vergonha de virem quase como num ódio contra a juventude inconsciente, arranjarem um bode expiatório para o aumento de casos. O Pedro Nuno Santos vir dizer que os comboios estão a funcionar dentro da normalidade e que a ocupação está absolutamente dentro daquilo que seria de esperar. Depois já vem dizer que afinal o distanciamento social dentro dos comboios não é igual ao distanciamento social que se espera na rua, não é? Porque é impossível estar a manter determinadas distâncias. Enfim. Eu tenho para escrever uma coisa sobre esse caro ministro. Foi o espetáculo que ele fez porque comprou não sei quantas carruagens Nem vou comentar isso. a Espanha. E agora vai gastar mais a repará-las do que aquilo que elas gastou custaram. 1 milhão e tal e gasta 7 milhões e tal. Se ele dissesse assim... Que grande... Não, e depois aquela sobranceria, lá está, do intelectual de esquerda, que vem dizer, nós damos lições sobre fazer negócios. Sim. Tal, Mas se ele dissesse assim, olha, nós temos uma urgência em colocar carruagens nas nossas linhas férreas, naquelas que estavam fechadas e que agora vamos reabrir, e nestes que estão em serviço, mas que têm poucas carruagens circulantes. E, portanto, agora vamos nesta fase comprar material em segunda mão, reparamos e pomos a circular neste período e depois, à frente, vamos reinvestir nas melhorias da via férrea. Mas ele comprou material que não está apto a circular, não é? Quer em material circulante novo, quer na renovação das linhas. Exatamente. E nós estávamos de acordo, ok. Ele agora, numa urgência, compra isto em atacado, em segunda mão, põe as oficinas da CP a refuncionar, Sim. porque entretanto foram privatizadas, foi todo aquele cambalacho como foi uma vergonha, põe as oficinas da CP a refuncionar, temos o material, temos o povo servido, mal servido, mas servido. Agora vai fazer e a um seguir concurso público para ver qual é a empresa privada que vai reparar as carruagens. Ele diz que era a CP, as oficinas da CP. Bem, esperemos que sim. Agora não, ele faz uma pompa em circunstância, comprou uma pechincha e dá lições ao estrangeiro. Eu comprei ontem um magnífico relógio daqueles de 1000 e tal euros apenas por 100 euros, só que não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu estava para dizer ainda há bocado atrás, nas cadeias hierárquicas há sempre problemas de comunicação, de informação por medo.
porque queres ficar sempre bem no retrato. E uma vez que eu me lembro que isso aconteceu, foi na tentativa dos nazis invadirem a Inglaterra, em que o objetivo era a Força Aérea chegar lá e dar a cabo dos ingleses, a bombardear aquilo. Eu lembro-te dessa altura, tinhas aproximadamente 60 anos negativos. Foi. E a informação que o fulano que lá estava na fronteira com os ingleses, que passava para o Goebbels, que estava lá para Berlim, ou lá com o Hitler a passear, era que aquilo estava a ser um sucesso, pá. Por cada avião nosso que cai, nós damos cabo de 200, uma coisa assim. E o Hitler lá do outro lado e o Goebbels, isto está mesmo a correr bem, isto está um espetáculo. Quando eles estavam a levar uma tarefa imensa. Pois. Portanto, quando tu passas uma informação errada para o tipo que está a fazer a gestão das peças, o gajo que está à frente está a pensar que tem uns dados concretos que não tem, e no caso do Hitler ainda bem que não tinha. Não é verdade? Ainda bem que não tinha, mas neste caso do Covid era interessante ter, que é para tu tomares as medidas adequadas. E portanto, o António Costa, estava na posição de se chatear com aquilo, porque ele depois é que dá a cara. Se esta crise corre mal, é ele que embarca numa crise sanitária e uma crise económica consequente. Mas o Medina achou que ia se montar na mochila do Costa e está a valer, eu também quero melhor na sopa. É capaz, mas lá está, isso depois, se nós aplicarmos essa medinice, essa atitude mesquinha de aproveitamento político do Medina às redes sociais e àquilo que nós assistimos isso no Ventura, por exemplo, até em relação a um programa de televisão, há alguém que ele, quando deve ser citado em qualquer lado, tira 2 semanas para nas redes sociais se fazer ao convite e estar a malhar naquela pessoa. Onde estiver a foto. Eu, com toda a sinceridade, espero que um dia a Maia, não sei se ela ainda faz televisão, mas a Maia na CMTV leia os búzios de Ventura e lhe diga que ele vai ter azar para ele fazer um ataque feroz à CMTV. Olha, a população nacional é altamente sexista, machista. Porque o Ventura é exatamente igual à Joana Amaral Dias. Exatamente. Onde estiver um holofote a apontar e uma câmara com alguém a filmar, é onde eles estão. Sim, eu percebo essa perspectiva, mas a Joana Amaral Dias a Joana Amaral só lhe falta dizer é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. É a única coisa que lhe falta. Porque de resto, para ela, até mas ela pensa. Tirar a roupa. Desculpa, ela pensa. E ele também. Com mais sucesso. Não, ele não pensa. Tu és mais concordante. Ele abraça só coelhinho. Tu és mais concordante com ideias da Joana Amaral Dias, que são mais viradas tendencialmente mais viradas à esquerda. Sim, mas percebo que tu por absurdo que seja, do que um tipo que está lá do outro lado. É aquela lógica populista que está totalmente já vendida ao discurso das redes e vendida ao funcionamento, enfim, moderno de comunicação. Já não têm preocupações nenhumas de forma. Já o que importa é seguir, passar a informação. Metem 2 pratos. Qual é a diferença substancial entre Joana Amaral Dias e André Cocó? Politicamente são muito diferentes. Politicamente, mas na execução... A forma de comunicação, vamos lá ver, a Joana Amaral Dias fala por ela, tem uma vantagem logo incrível, fala por ela. Politicamente, e mesmo politicamente, um e outro falam em função dos seus interesses individuais. Dizem o que acham que funciona. Mas é legítimo ter pretensões individuais. É legítimo. Claro aquelas pessoas que dizem que o André Ventura se está a aproveitar disto para se projetar, é legítimo ele politicamente quer se projetar. O que não é legítimo é aquilo que ele defende para a nossa sociedade, na minha opinião. Não, também é legítimo, continua a ser legítimo. Agora, o que a Joana Amaral Dias fala, podes não gostar do discurso, podes não gostar da forma, mas é ela a transmitir essa ideia. O André Ventura tem uma tropa de validação da ideia dele e ele diz um disparate, ele diz uma porcaria abjeta. Sim. E a partir daí fecha-se a pensar no próximo tweet que vai fazer, um bocado como o Trump, e depois tem as tropas
defensoras daquela informação que ele veiculou na rede social. E essas tropas é que vão fazer o trabalho sujo. É a mesma O André coisa. Ventura não precisa de fazer o discurso de ódio. O André Ventura, quando vem dizer, quando faz, põe uma imagem de um polícia, ou uma porcaria qualquer, ou uma notícia, replica uma notícia que fala na violência contra um polícia, por exemplo, e vem dizer, quando nós mandarmos, esta bandalheira vai acabar. Ele manifesta uma posição política questionável. Ele faz eco da conversa de café. Mas ficou ali. Ele faz eco. Ficou ali. Legal. E depois, quando vai lá o Pedro Lopes e escreve assim, mas como assim? Vamos deixar de permitir às pessoas manifestarem as suas posições livremente, vamos permitir às pessoas, vamos vedar às pessoas o direito à resistência, por exemplo, quando estão a ser vítimas de violência policial, uma coisa do género. O André Ventura não vai responder ao Pedro Lopes. Pedro Lopes é uma insignificância. Quem vem é aquela tropa de perfis falsos, ou de pessoas que não têm nome, ou de pessoas que acho incrível que têm cognome, Pedro o Bravo, que está nas redes sociais, e vão cercar, atacar ferozmente, destruir aquela pessoa, destruir a credibilidade, vão ver os posts todos dessa pessoa para trás, vão criticar, porque tu em 2017 num post que aqui fizeste até disseste isto, tu és um comuna do pior. É igual. E entram na tal segunda versão, ou segunda parte do discurso do ódio, que é a banalização do insulto. Voltamos ao ódio. Claro. Tudo isto diz respeito ao ódio, não é? No fundo... Mas é igual. O problema é que até há pouco tempo... Isto é um fenómeno muito contemporâneo, porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial que destruiu tudo. Da Europa. E, portanto, houve toda uma fase de reconstrução. E nessa reconstrução, e depois de liberalizações, desregulamentações e não sei o quê, permitiu-se e permite-se, agora não se permite tanto, mas que o dinheiro flua por aí a torto e direito. E mesmo em Portugal, que entra nesta viagem já muito mais tarde, porque estávamos ao abrigo de uma ditadura salazarenta, não é? E portanto apanhamos o barco muito mais para a frente. E mesmo assim, saímos do 25 de Abril, entramos logo com 2 FMIs, 2 troicas para nos lixar mais a vida, não é? Cada vez que tens uma troika, eles são muito aporreiros porque querem vender tudo o que existe. Na Grécia queriam vender ilhas, por exemplo, não é? Vocês vendam terreno. Porque, do ponto de vista destes fulanos, tudo é vendável. Mas querem reaver o dinheiro, não é? Tudo é vendável. Ao extremo, estes fulanos eram capazes de dizer assim: bom, tudo bem, então vocês têm uma dívida de X não sei o quê, nós vamos dar o dinheiro e vocês vendem Trás-os-Montes aos espanhóis. Ou vendem o Algarve aos ingleses. Trás-os-Montes não, pá. Escolheste um mau exemplo. Porque está com a Galiza, lá em cima, não é? Trás-os-Montes não. Trás-os-Montes o que eles podem fazer é juntar ao Minho e criar uma só região. Não. Regionalizar. O que estes tipos dizem é ao extremo. Foi o que aconteceu em Detroit. A Câmara de Detroit faliu. Não havia mais dinheiro. E não houve intervenção do Washington, do governo central, a dizer: aquilo foi mal gerido, seja como for, mas nós temos que garantir as condições daquela população. Nada disso. Faliu o problema delas. Não há serviços públicos. E a Troika chega aqui, como fez com a Grécia pegou ilhas, mas chegava aqui a Portugal, imagina que a coisa era mais grave, e dizia: bom, o Algarve serve para o turismo inglês, vocês juntam o Algarve a Gibraltar e vendem uma parte de Portugal. Eles podiam ainda ter conseguido vender aquilo, acho que agora finalmente já se conseguiu, mas podiam ter conseguido vender aquele bocadinho ali ao pé da Península de Troia, não é? Da Península de Troia? Ali aquela quinta do investimento imobiliário que andou, continua a bombar aquilo. Ainda está o negócio por se fazer. Estão lá a construir ainda, sim. Ainda há pouco tempo lá. Mas eu percebo a tua perspectiva, mas
Pois é, mas eu não concluí, desculpa lá. Depois eu vou por aí fora com mais cerejas e não concluí. Até há muito pouco tempo, e em virtude de estarmos numa estabilidade económica, porque o que aconteceu quando entramos na CE, na altura dizia-se muito, por cada escudo que entra, nós perdemos 3 em produção. Frota pesqueira, indústria pesada, metalomecânica, desapareceu tudo. Agricultura, tudo desapareceu. Também desapareceu por culpa dos comunistas. A história da reforma agrária e tomar conta de empresas por pessoas que não tinham estudos para o fazer, também condenou muito o país. Não haja cá dúvidas. Quando tu dizes assim, olha, eu sou soldador, tipo o Jerónimo. Sim. Jerónimo era afinador, era. Ele diz que ainda é afinador de máquinas. Ainda ontem estive na terra dele, lá em Pires Coches. Olha, agora são aqueles gajos que são os patrões, compactuam com o poder, e a gente agora vamos tomar conta desta empresa. Garantidamente, sei lá, imagina agora a EDP, o Mexias caiu, tinha que ir, mais cedo ou mais tarde. Vamos ver. Não, mas quer dizer, ele cai, mas não cai com trambolhão. Eles caem sempre devagar. Está almofadado porque ele já levou os milhões que tinha para levar. Não te preocupes com ele, que eu também não. E ele também não. A única coisa que ele se pode preocupar é que são menos milhões que poderá ganhar. Mas isso é outra questão. Mas vamos imaginar um 25 de Abril neste momento, o Mexias está à frente da EDP e acontece o 25 de Abril e o Mexias e toda aquela malta que está no poder, da EDP neste caso, sim, é conotada, como aconteceu, com o poder. São todos lazarentos, vamos correr com eles. Vamos imaginar hipoteticamente que é este o motivo. Quem é que vai para o poder? Quem tomou o poder quer pegar uns poderzinhos. Certo. E metes lá o eletricista, porque faz parte do partido que toma o poder. Na comissão de gestão lá daquilo. Sim. Só que o fulano, a EDP é mais um serviço público, era mais fácil, mas se tu pegares numa empresa fabril, uma indústria fabril, o tipo que toma conta do negócio não tem estudos, não é engenheiro, nada para tomar conta daquilo, portanto não tem conhecimentos operacionais, não tem uma rede de contactos, não sabe fazer gestão. Toda aquela malta que pega naquilo não sabe todo o procedimento que se faz lá em cima. Da mesma maneira que o lado de cima também não sabe o cá de baixo. Por isso é que uma empresa tem várias pessoas com vários conhecimentos, com vários know-hows, cada um no seu espaço, sim, para que aquilo funcione. Porque ninguém tem o conhecimento total. Certo? É verdade. E o que aconteceu no 25 de Abril foi que muita gente pegou no poder que não era o seu, para conhecimentos que não eram os seus, e condenaram muita coisa. Mas pronto. Enfim. Mas a condenação está necessariamente ligada à entrada num sistema económico sim. que não está virado para as pessoas, está virado para a economia. Não é? Mas a questão não é essa, depois eu fui por ali, já me estava a perder por ali. Eu e os comunistas também temos uma relação muito próxima, ou não? Mas o que acontece é que houve uma troca de um país muito atrasado, porque era muito agrícola, muito por comparação, não é? Por comparação sim, de com o resto repente torna-se um país atrativo à alta finança e à especulação e aos serviços. Tornou-se um país de serviços, não é? Portanto, houve uma transferência que resulta para o povo residente numa melhoria aparente, não é? Nós, quando falamos nos bairros de Lata, aqui da Cova da Moura e todos os bairros, no Porto igual, todos aqueles bairros periféricos, que eram bairros de Lata, aqueles bairros de Lata já existiam antes do 25 de Abril. Eram ocupados pelo êxodo rural, do pessoal que vinha do interior para as cidades, porque não tinha condições de vida. Sim, mas houve muito bairro clandestino que foi criado no pós-25 de Abril pela necessidade... Já existia? Não estou a falar de bairros sociais, estou a falar de... Bairro de Lata. De já existia. Clandestinidade, não é? Já existia. Esses bairros já existiam. Quando vem o 25 de Abril e começa a haver condições económicas, essas pessoas que eram paupérrimas, eram o que elas eram, começam a entrar num novos tipos de emprego, de serviço e começam a comprar casas, que é quando começa a aparecer a indústria do betão, do cavaquistão, para as periferias de Lisboa. Sim. E toda essa malta sai dos barracos... Estou a ver a linha que estás a seguir, do género, e as pessoas que lá estavam progridem, sobem para o escalão seguinte social. Exatamente. E aqueles lugares são ocupados por outras degrau pessoas. Na sociedade
passam a pertencer a uma classe média baixa, classe média, mais ou menos, porque têm outras condições, e o seu degrau é ocupado por quem vem das ex-colónias a fugir às guerras civis e ocupa as mesmas barracas. Há aí uma grande misturas aí vários fenómenos diferentes. Não é? Das ex-colónias vieram várias realidades distintas, não é? Não estamos a falar da imigração de pessoas que vieram cá, que ficaram rotulados estupidamente de retornados. Não, mas isso é um impacto direto do 25 de Abril. Isso é uma consequência do que dia vieram 25 com de Abril. determinadas condições e que foram e que se demonstrou e que deixaram bem demonstrado que o que existe na sociedade portuguesa não é apenas racismo, temos uma sociedade em que tem uma espécie de uma consciência coletiva de que o que há não chega para todos, então o que vem de fora tem que ser aniquilado. Sim, e a parte das pessoas que vieram da África no pós-25 de Abril demonstra bem isso. E depois temos as pessoas os imigrantes já são um fenómeno completamente diferente. Acho que o facto de nós não conseguirmos integrar os imigrantes na sociedade demonstra bem que a sociedade é racista e não sou defensor dessa tese da ocupação do espaço social, porque sinceramente para mim quando é que eu disse? Foi nesta gravação ou foi na outra que eu falei no racismo envergonhado? Na outra. Foi na outra, pois. Mas não é nesse aspecto que é racista. Não é? Eu acho que é uma das demonstrações. Não consegue nem quer. Tu és discriminador. Olha, uma vez eu estava em trabalho e anunciei-me na minha posição de trabalho ali na zona de Alvalade. Eu sou um cidadão normal, mas eu disse vinha através de uma empresa, porque tinha lá coisas a fazer, pronto, agora não interessa agora estar aqui a falar dos trabalhos individuais, e a senhora responde-me que a serventia na Porta dos Fundos. Em Lisboa, em Alvalade. Sim. Nos tempos contemporâneos. Mas aí é que faz uma sentido. Questão... Não faz sentido nenhum. Aí é que faz sentido. Como faz sentido? É claro. A discriminação. Mas isto é uma discriminação. É económica. É a concretização de uma ideia de que existe diferenciação. Sim. A questão não está. Quando tu estás a falar isso, que chamas-lhe de racismo, não é racismo, é uma diferenciação social. Não tem que haver diferenciação. Mas há consciência dessa diferenciação. Por isso é que muitas vezes nós vemos nas venturices, nós vemos pessoas que. Espera aí, mas tu estás a criticar, mas tu fazes o mesmo. Sim. Nós vemos. Porquê? Porque o conhecimento da sua própria realidade é tão baixo que as pessoas criticam com base na consciência que têm, nem é com a realidade prática, é com a consciência que têm. É um bocado aquela brincadeira. Sabe que é burro. Aquela brincadeira que se diz, não é? Quem me dera a mim ter no banco aquilo que aquilo deve. Não é? Porque muitas vezes vemos pessoas montadas num grande carrão, que moram num grande casarão e tal, e depois, na realidade, o que essas pessoas têm é uma grande dívida ao banco. Mas uma dívida que resulta da necessidade de se fazerem andar num carro de alta cilindrada e de se fazerem morar numa casa enfim, à medida das suas ambições. Porque podem. E é legítimo. É sim, legítimo. Sim, mas Agora, o que não é legítimo é uma pessoa que teve exatamente a mesma capacidade financeira de outra pessoa que foi comprar uma casa mais modesta, porque ambas tiveram a necessidade de pedir o dinheiro emprestado, portanto, têm a mesma capacidade financeira para a aquisição de casa. A diferença está nos amigos e nos pais? Não, a diferença está numa ideia terrível de diferenciação salarial, de diferenciação social, que é a diferenciação salarial. Que a diferenciação salarial cria a convicção na cabeça de alguns de que são mais do que outros.
Sim. Porque ganham mais. Lá está. Mas vamos ver, para um indivíduo que ganha 630, o mínimo de agora, Mas para uma casa de 100 mil euros, tem o mesmo rácio de pobreza que o indivíduo que ganha 1.800 Sim. para uma casa de 300 mil euros. Mas porquê que acontece o racismo? Porque há um grupo social que partilha de forma generalizada, ou na sua larga maioria, aquela condição social, aquela condição económica. Não, E então, vejo por aí. é- Não vejo por aí. é- Tu vês, o racismo é... É uma discriminação. Se tu vieres aqui com uma camisola do Futebol do Clube do Porto e eu vier com uma do Benfica, É uma ideia de que é viver... nós É uma coisa despersonalizada. é a mesma porque coisa. Repara. Não se critica, não se é racista porque alguém é pobre. O nosso Primeiro-Ministro... É. Não, o nosso Primeiro-Ministro é vítima de racismo brutal. Porquê? Porque é indiano. Brutal. Da origem indiana. Brutal. Claro que sim, mas tu quando estavas na escola, eu quando Não, estava na escola, A direita quase que entroça naquele racismo idiota de bando, aquele racismo de grupo. Quando estão num grupinho. mas era isso que eu estava a dizer. É os chamuças. Os chamuças. Quando eu estava na escola, era o quatro olhos, era o gordo, Não, e isso não era bullying, era só putos parvos. Não, pois, mas Comportamento de manada. nunca vais ouvir da minha parte qualquer tipo de Mas é a tua parte. de justificação de encontrar uma razão para o mau comportamento. Exatamente, porque se voltarmos aqui um bocadinho atrás, porque eu não consigo aceitar que o comportamento correto deve resultar do medo. O comportamento correto deve resultar da educação. Ora, se o comportamento correto resulta da educação, então o que tu tens que assistir necessariamente é São muitos fatores, não é só, é não é só pessoas educação. que quando fazem o mal, quando se tratam mal, são pessoas que têm um déficit de conhecimento para o que lhes permita tratarem-se bem. Percebes? Tem necessariamente um déficit de conhecimento, porque há ali alguma coisa que está a falhar na sua observação social. E muitas vezes essa falha resulta do facto de a vida não lhes permitir verem as coisas com os verdadeiros olhos. Não é? Um pouco como aquilo, como alguém que vai a uma determinada zona e cada vez que vai a uma determinada zona é assaltado. A sua experiência pessoal criou-lhe a convicção, pelo medo, de que ali é mau, é errado. Sim, é mau. Não. Errado não, mas mau. Vai acontecer alguma coisa de mal se for para Sim. aquele sítio. Ora, essa convicção gerada pelo medo vai levar a que ele discrimine aquela zona. Claro. Pronto. Mas se houver um fator educacional que lhe permita ver a razão pela qual as coisas acontecem naquela zona, ele vai ver, eu ali fui assaltado porque há pessoas ali que têm determinadas necessidades. Estás-me a dizer que ele vai ser voluntário para ser assaltado? Não. Estou-te a dizer é que ele não vai para as redes a seguir dizer quem vai para ali é para ser assaltado, porque ali é só isto, Pedro, ali é só aquilo, mas- e ali mas- só querem mas isso viver não é à assim. conta disto e viver Mas- à conta daquilo. Mas não é assim. Porquê? Porque tu estás a confrontar de várias partes gestão de expectativas. É uma questão de gestão de expectativas. O medo O não fulano- é uma expectativa. O medo é outra coisa. Calma. Aí- O medo não entra aqui neste baralho. Hum. O fulano que nasceu e cresceu na linha de Cascais, em que teve a infância cuidada, foi para um colégio, Sim. teve sempre... O menino de cerca- bem, que andava com aquelas t-shirts a dizer surfers do it better e coisas assim. Pronto, do e género. mais para a frente, já... não é? Sempre teve uma condição de sair à rua sem medo, Yeah. sem questões sociais. Se não se aventura muito, que em Cascais também há bairros mais complicados, mas se nunca se aventura muito para além daqueles limites da sua área de conforto, Uhum. nunca arriscou. E, portanto, o que ele espera de uma sociedade é que tenha um comportamento semelhante ao dele. Ou seja, é ignorante. Não é uma questão de ignorância. É ignorante. Não. Não conhece as outras realidades. Está bem, mas não é essa a questão. Ok. O que ele pensa E vai é... marginalizar a diferença exatamente com base na sua ignorância. Não, ele vai para um sítio onde é marginalizado também. Porque ele é que é o diferente do outro lado. Por isso é que ele é assaltado. Porque se ele for em bando...
É a mesma coisa que eu estou aqui com uma camisola do Benfica e tu estás com uma do Porto e nós estamos aqui a discutir Não ideias penso nisso. e discutimos futebol e está tranquilo. Se tu vieres com um gangue de tipos do Porto, vestidos do Porto, e eu vier com um gangue de tipos do Benfica e começamos a mandar bocas ao longe um para o outro e mais cedo ou mais tarde vamos andar à pera. A padronização A gestão de expectativas. vive das maiorias. A padronização vive das maiorias. Não. O maltrato não vive das maiorias. Não. Não vive. Não. Tu segues o exemplo das minorias. E o que acontece do lado de baixo, não é? Estamos a falar do tio de Cascais, não é? Cresceu de bem, sempre tranquilo, e o que acontece de baixo é a gestão de expectativas ao contrário, que é o fulano que tenta estudar e não tem condições, porque o outro, mesmo que seja Nem burrinho, tenta, porque socialmente nem está. mesmo Tem um determinado objetivo que pode não necessariamente passar pela escola. o fulano, Assim como o Beto até pode chegar aos 18 anos e dizer assim: pá, o que eu queria mesmo era ser um pró de golfe ou um pró de. mas não vai acontecer porque, olha, Porque o pai tem que o o mandar Beto- para a universidade, o Beto- a mãe tem uma determinada expectativa que ele vá para a universidade e que tenha as suas ou ainda mais habilitações. Repara, A mãe, e não é diz a só mãe, isso. diz o pai, Não é diz preciso. Mas o Beto, da linha, com posses, de bem, não é o malta de Cascais. Não estou a falar de questões de dinheiro. Não estou a falar de ele questões ele na sua questões juventude, educacionais. ele na sua juventude pode não fazer a ponta de um charuto, ser burro como o tampo desta mesa. Sim, mas há expectativas. Mas ele é empurrado pelos pais e pela sua família a ser o que os pais querem. E mesmo que não consiga, ele vai para um cargo de posição, porque o pai, que é diretor de uma empresa tal, vai falar com o amigo dele que está na outra empresa tal, para o meter lá num sítio assim com alguma coisa. E ele fez a faculdade privada e se calhar até foi um cabo de primeira Portanto, tu tens noção da quantidade de preconceito que existe no discurso que estás a apresentar agora? Estou a caricaturar. Sim, exatamente, mas Estou a tudo caricaturar. isso, não é? Tipo, para já, Mas deixa-me só acabar. as Deixa-me só ir expectativas até ao não têm fim. que ser uma questão de carteira. Espera. E para além disso, e mesmo que ele seja uma pessoa mais ou menos normal, mesmo que ele tenha algumas dificuldades, para já tem um ensino privilegiado, mas mesmo que ele tenha dificuldades, os pais irão encarregar-se em metê-lo num sítio que ele tenha um acompanhamento para melhorar. Certo. Para além disso, todo o seu percurso, ele não irá sentir falta de nada, porque ele tem. Os amigos têm umas calças de marca, ele tem. Os amigos têm um carro, ele tem. Os amigos têm uma moto, ele tem. Os amigos têm uma prancha de surf, ele tem. Os amigos vão de viagem para o estrangeiro, ele vai. Todo o percurso, ele não sente falta. Pode dizer, o outro tem um Ferrari e eu tenho um Porsche. Mas não vai dizer, eu não tenho. Já o outro, da classe baixa, média baixa, não é? Sim. Não consegue, logo à partida, no percurso que começa no ensino público, não tem que ser obrigatoriamente mau. Mas, se os pais não tiverem posses, se ele não tiver capacidade de acompanhar o ritmo das aulas, os pais depois não têm posses para fazer acompanhamento. Eu percebo o que tu me dizes, mas a generalização daquilo que estás a fazer é tão grande que eu não consigo acompanhar esse raciocínio. Repara. Tu não consegues fazer um debate que seja individualista. Eu uma vez fui por questões... O Pedro que vai não sei do quê, eu não consigo fazer isto. Eu consigo dizer, aquele grupo... Eu uma vez fui a um jantar, dei por mim num jantar de meninas que eram antigos alunos de um coleginho, que viveram a vida toda naquela redoma e eu fui apanhado ali no meio. Mas coleginho... De bem, aquilo sagrado. Sagrado Coração de Jesus. Sim, coração de alguém. E eu dei por mim naquele jantar e tal, um jantar em que havia muita gente. Enfim, Vou dizer quanto é que trabalha ali. havia muita gente demasiado focada em ser ouvida durante aquele jantar, que é espetacular, porque depois há aquelas guerras dos egos, quando a malta acaba os cursos e eu consegui isto e consegui aquilo e consegui aquilo outro, então havia quase uns empurrões para o palco muito, muito interessantes. Mas aquilo que aconteceu no final desse jantar foi aquilo que para mim o marcou. Estávamos cá fora, já na fase das despedidas, à porta do restaurante e tal, e veio uma velhota que andava muito naquela zona, sempre de muletas,
de mão estendida a pedir para lhe pagarem uma sopa. No restaurante, eu tenho um acordo aqui com os senhores deste restaurante, se me pagarem a sopa eles deixam-me comer lá. E um desses macacos, desses betos macacos, esses macacórios que não... Vai lá com o macaco, depois interpretam-te mal, levam para outro Não, sentido. mas é mesmo isso, porque é um indivíduo que faz macacadas. Um indivíduo que faz macacadas é um macaco. Para mim, não é apologia à raça, nem nada desse género. Era só por causa disso, já estou com uma outra, olha, vê lá o que é que fazes com a mão. Não. É mesmo macaco porque só fazia macacadas e tinha uma sede de protagonismo muito grande. Naquela roda de pessoas que ali estava, lá diz: minha senhora, eu deixei ali uns trocos em cima da mesa, se quiser vá lá buscar. E a senhora naturalmente disse: mas eu não vou à mesa tirar dinheiro que não é meu, não era o que faltava. E aquilo que se assistiu ali foi, tirando a entourage, não é? Os meninos que fazem a cobertura intelectual àquela besta, que tem sempre os 2 ou 3 que estão ali, cada vez que ele diz alguma coisa, riem por trás, não sei o quê. Tirando esses, o que se assistiu foi a um repúdio do comportamento dele. Portanto, pessoas que vêm das mesmas berças e que tiveram o mesmo tipo de educação local em termos escolares, a larga maioria repudiou o comportamento dele e considerou-o incorreto. Porque nós não podemos generalizar ao ponto que tu estavas a generalizar. Eu acho que há demasiados fatores. Por isso é que tu crias grupos, tu crias no sentido de... Eu percebo que se padronize, mas é um erro brutal agrupar as pessoas dessa maneira, não, mas tu porque depois grupos... estás quase como que a fundamentar os comportamentos com base na lógica de grupo. Mas um comportamento social não é um vírus, não temos imunidade de manada. Não, mas nós funcionamos assim mesmo, é assim como nós funcionamos. Não, eu acho que há um efeito de grupo, há naturalmente um efeito de grupo no nosso comportamento. Agora, pessoas das mesmas origens e com a mesma base social podem ter comportamentos muito diferentes. Claro que sim. E por isso eu vou sempre defender que a base para a vida social em paz é a educação e não o medo. Não, porque o medo, tu repara bem, o medo à volta do medo e a malta aqui não tem medo. O medo vem não porque me preocupa, porque para mim o medo é o resultado do discurso do ódio. As pessoas que te tratam mal, que te confrontam numa lógica de maltrato, querem-te impor o medo, querem-te instalar o medo. Não quero usar aqui a expressão do Ruizinho, que não é da instalação do medo, mas as pessoas que te tratam, que te hostilizam, é para te deixarem com medo. Claro. Como qualquer bully, o propósito é esse. Porque tu não pensas duas vezes. Porque a seguir, com medo, pensas duas vezes. Assim como o exemplo que eu dei há pouco. Com medo já não vou àquela zona porque tenho medo de ser assaltado. Com medo já não vou comentar o André Ventura. Então, mas é assim que são os dogmas. Pronto. Porquê que tu não matas? Ora, por educação. Não é claro que há uma educação que é estruturada em cima de um medo. A prova disso é que tu podes ter medo e em determinadas circunstâncias, mesmo com medo, podes fazer uma coisa errada. Porquê que tu não matas? Tu não matas porque foste ensinado a não fazê-lo. Não, para já isso é um exemplo mais uma vez muito radical, porque eu acho que... Tens que radicalizar o discurso. Não, porque eu acho que há determinados atos que tu não praticas porque tu estás... Porque és condicionado socialmente? Tu estás condicionado mesmo. Tu não sentes um instinto... Tu tens quase que um instinto protetor da vida. O teu lado animal... Da tua? E das outras também. Não. A vida em comunidade. Não. Tu tens um instinto. Desculpa, tu vês alguém que vai tropeçar num coisa e tens o instinto de agarrar o braço. Vês um autocarro a vir e uma velhota a atravessar, tens o instinto de assegurar. Porquê? Porque tu consideras como fazendo parte do teu grupo social. Porque chama-lhe o que quiseres, eu não vou a esses tipos de... Se tu andares pouco tempo para trás na história, e a nossa história não é assim tão longa quanto isso, em termos de... A nossa vida tem pouco tempo de existência, no universo somos uma coisa recente. No universo,
o nosso período de vida é muito curto, não é? Tu agora nasceste e deste 2 espirros e já estás a morrer, não é? Portanto, o nosso ciclo de vida do homem é muito curto, mas há muito pouco tempo na história, não é preciso, há muito pouco tempo na história, os americanos continuam a praticar isso, ir para a guerra, morrer na guerra, é um herói. Não é? A ideia deles ainda é esta. E toda aquela história dos nórdicos, morrer com a espada na mão, ir ter com vala e não sei o quê, que os muçulmanos também praticam, os que são os mártires vão ter 70 virgens, ou quantas virgens eles têm, não sei como é que eles arranjam, nos dias de hoje está difícil, mas toda esta história de matar o outro, que é diferente, porque tu quando dizes assim, tu alças a mão ao teu semelhante, e não é uma questão de cor, não é uma questão de raça, não é uma questão de nada, é o que tu consideras que faz parte do teu grupo. Porque a escravatura tem 11 mil anos de existência e nasce com o princípio da civilização, que nasce com o princípio das cidades, que nasce com a agricultura. É aqui que começa a escravatura. E a escravatura nunca teve cor. Nunca teve. Era outro da outra sociedade que estivesse ali ao lado. Epá, é como deves calcular, egípcios e toda aquela malta daquele lado. Aqui são mais escuros, aqui são mais claros, aqui mais para cima são um bocado mais claros e nunca houve questões de cor. Os romanos tinham escravos. Mas não te prendas que o racismo seja uma questão de cor. Não é. Está muito longe de ser. Não é. A questão da escravatura, que eu estou a falar isto porque agora há pouco tempo houve a questão da escravatura e o racismo a meter no mesmo saco. Não tem nada a ver. E não é a mesma coisa. Tem nada a ver. E nem sequer o racismo é uma coisa factual, porque era o que eu estava a te dizer ainda há pouco. Se um fulano é espanhol e se tens uns calções, uma t-shirt e uns ténis, tu estás ao lado de um espanhol e se não abris a boca, tu não fazes a mínima ideia se ele é português, se é espanhol, se é francês ou italiano. É tudo a mesma coisa, é sul da Europa. Consegues discriminar mais ou menos? Na melhor das hipóteses que ele é do sul da Europa. E eu não, porque até nem pareço muito do sul da Europa. Não é? Pois, eu percebo. Só quando abre a boca. E, no entanto, Espanha nem bom vento nem bom casamento. E de Espanha nem bom vento nem bom casamento é uma frase popular em Portugal que é discriminatória. Da mesma maneira que os brasileiros têm o Joaquim e os espanhóis vão dizer qualquer coisa de nós e por aí fora. São discriminatórios. É o princípio do racismo. Só que a gente não lhe chama racismo porque a malta tem a mesma cor de pele. E isto nasce nas escolas. A minha filha, no outro dia não, já há uns anos, e depois na altura, agora há pouco tempo, voltou a falar-me no assunto, que na escola se propagava, pintas isso cor de pele. Eu já na altura lhe dizia, não há cor de pele, isso não existe. A minha pele é desta cor, a tua já é um bocadinho diferente, a tua mãe também já é um bocadinho diferente, e toda a gente não, mas já há um X número de cromas, sim, não é? De tons, há variações. Há algumas variações, sim, claro. Mas não existe uma cor de pele. Sim, há a cor de pele em agosto, a cor de pele em janeiro. Sim, ainda por cima. Não, tens aquela música que diz, eu é que sou de cor, tu quando estás com frio ficas roxo, quando estás doente estás amarelo, quando estás não sei o que ficas vermelho, eu é que sou de cor. Paciência. Sim, é verdade. Tudo isto é uma construção social que é feita ao longo de milhares de anos. E tens ali tens uma Bíblia Sagrada, mas como tens a Bíblia, tens outros livros religiosos, que são dogmas sociais, que são, está ali, mas depois tens outro ali do Carl Sagan, que também é muito bom, do Cosmos, has de ler. Já li. Sim, é para a oposição ao outro. Um é científico, outro não. Mas não interessa, são orientadores sociais, de uma forma não direta, adotar determinado comportamento, nomeadamente não matar. Sim, eu percebo. Estás a ver? E tu, como és instruído na ciência, que matar fazer mal ao outro é errado, tu nunca chegas a ter consideração. Se tu vivesses já 500 anos atrás e que andasses no meio das lutas constantes, já te ensinava outra coisa. Mais ou menos porque também aí matar o infiel. Sim, mas também aí havia um fundamento, lá está. O fundamento é a tua necessidade ou não de matar. E a necessidade que foi criada, aqui em Portugal, por exemplo, na Europa, vamos matar os infiéis. E tu matavas os infiéis como matavas vacas ou coelhos, ou se fosse o que fosse. Porque tu assumias que aquele era do outro grupo, era o outro. Da mesma maneira que viesse o rei e dissesse assim, olha, agora vais matar os espanhóis, canalhos, os espanhóis, na altura não eram espanhóis, sim. Não interessa, os outros do outro lado da fronteira. E a malta ia, e lá iam os gajos que estavam na horta e de repente estavam com um escudo e uma lança na mão e nem sabiam porque é que estavam a lutar, mas eram obrigados àquilo, senão o senhor feudal lixava-te, punha-te na forca. Estás a ver? São construções sociais que tu assumes como sendo normais e que tu hoje chegas à tua idade adulta e nem sequer ponderas nelas, porque tu cresceste com aquilo. Da mesma maneira que cresceste com o Natal, tu celebras o Natal, por muito religioso ou não que sejas,
Mas tens lá o Não, pinheirinho para fazer. é uma celebração cultural, não é tanto uma celebração religiosa. Não é? Mas cumpres. Claro. E tu hoje em dia, tu Também é um processas. fundamento para ir à terra. Sim. Tu hoje, Que tu hoje em sempre dia. bom. Que é Ainda sempre está. bom. Mas temos que acabar, porque já vai com uma hora. É? Já vai com uma hora. Tu tens todo um processo Bem. estruturado mental para te justificar determinado comportamento que tu vais estruturando ao longo da tua vida, com base na estruturação que os outros já passaram para ti e que tu aceitaste. Ok, eu considero isto como sendo verdade. Sim. Ou não, não é? As outras que te dizem, que te impõem, sei lá, tu lá da tua terra, se calhar te dizem, sopas de cavalo cansado de manhã, que Não, nada disso. Não existe Isso também é preconceito. É um preconceito? Pela ideia que lá vem, e eu também andava em burros, não tinha carros, e não sei. Se calhar, não sei. Não. Mas estás a ver? Eu percebo o que tu me dizes e acho que sim, e entendo essa lógica cultural. Bem, acabámos por nos perder na nossa conversa, como seria de esperar. Obviamente. Andámos por aí. Acabámos por experimentar agora, nesta fase final da conversa, um bocadinho daquilo que é a tentativa de racionalização das motivações que estão por detrás da forma como as pessoas falam umas com as outras nas redes sociais. E porquê O que é que tinhas aí mais temas para falarmos? Enfim, eu ia tentar concretizar mais um bocadinho a ideia se devemos punir ou não punir, se deve haver O discurso de ódio. o discurso de Então ódio. eu remato só para a gente. Nós não devemos, isto depende muito de como a sociedade se vai comportando ao longo do tempo, não é? Porque isto pode escalar e depois é pensar de outra maneira, mas neste momento eu acho que não devemos condenar, deve-se verificar se o que está a acontecer, para saber o que é que está a acontecer e onde, mas sempre que possível não é condenar, é acrescentar. Eu percebo. O que eu digo é assim, no início eu perguntava se seria censura não permitir que as pessoas tratassem mal umas às outras. No fundo a pergunta é essa. Não. É porque assim, aqueles mais... Não, sim, é censura. Os libertários radicais dizem assim, não, os crimes já existem e o governo não tem nada que se meter na parte penal, isso é com os tribunais, e se os crimes existem, então quem quiser se queixar que vá para o tribunal, que vá à polícia, o governo não tem nada que se meter nisso. O problema é que para os crimes serem criados, para um determinado crime estar previsto na lei, tem que haver a consciencialização do legislador e não dos tribunais, do legislador, de que determinada prática é errada. E o que nós assistimos é que na sociedade de carne e osso, as pessoas, os agentes políticos vão conhecendo as práticas das pessoas e vão com isso trabalhando, como aconteceu há pouco no exemplo que deste do piropo, e vão com isso trabalhando as leis e desenvolvendo as leis, ajustando às necessidades da sociedade. A internet é zona branca. A internet é uma zona em que, tirando situações efetivamente marcadas e pesadas e bem robustas de crime que já exista, a maior parte das coisas passa ligeiramente. As pessoas insultam-se, maltratam-se, criam-se páginas de ódio. Olha. Mas há páginas de ódio. Claro Há que páginas que são criadas tipo o anti-Pedro Lopes. Eu queria a página do... Agora vais ter haters. Vais para o YouTube, vais ter haters. Ponham o Pedro Lopes no fundo de um poço. Eu posso criar uma página assim, Sim. que é gerida no Facebook, uma página gerida por um perfil falso. E depois tu dizes assim, isso é fácil porque é só apanhar o IP, que por si só já é uma coisa, tens que apanhar o IP, depois com o IP vê quem é o utilizador do computador, vê o utilizador do computador e consegue chegar a uma família e uma dessas pessoas é o culpado. Pronto, naquela família, que usa aquele computador naquelas horas. Pronto, tudo bem.
mas depois, o gajo usava um VPN, agora tens que ver de onde é que vinha da China, e a China ia para... e da China vinha para Portugal, olha, e depois, mas ainda assim ainda dá. Mas depois, afinal, aquilo era um indivíduo que estava dentro de uma universidade e não se consegue lá chegar muito bem, mas depois vês as câmaras, quem é que estava naquela sala, naquele computador, naquela hora. E o que eu vejo é assim, o sistema penal não está bem desenvolvido para combater a prática de determinados crimes, principalmente os crimes informáticos. Aqui há tempos ouvi uma entrevista da procuradora, de Maria José Morgado, e que ela dizia, que eu subscrevo, o problema é que os maus andam sempre um bocado mais à frente do que os bons. Mas olha, os bons que andam atrás deles andam sempre atrás. Eu vou dar uma frase que havia nas redes sociais há uns tempos e que eu depois fiquei memorizado. Uma ofensa é como um presente que te dão. Chega com o presente a ti e tu aceitas ou não. Pois, isso é uma treta. Isso fica muito bem, mas é uma treta. Há limites. É uma treta, porque há limites. Uma ofensa pode ser uma restrição ad eternum da minha liberdade individual. Depende, uma ofensa ou uma difamação. Se for de uma difamação é uma coisa. Se for uma ofensa gratuita... E depois, é uma coisa que eu queria aqui deixar claro, para a minha posição ficar totalmente transparente em relação a este assunto. As pessoas, quando vão para uma determinada rede social, estão a aceitar as regras do dono daquela casa. E custa-me horrores. Aquela casa não tem regras. Custa-me horrores ver pessoas que se dizem libertárias a colocarem a gestão do discurso e a gestão dos insultos nas mãos dos proprietários das casas. Sim. É justiça privada. O indivíduo que gera o Twitter decidiu colocar uma chamada de atenção aos leitores do Trump a dizer: tu nem sequer... verifiquem os factos deste fulano, que ele nem sempre diz a verdade. Sim. Mas se o Trump Mas tu não és obrigado a ir para a rede social, pô. É claro que não és obrigado a ir para uma rede social. Tu não és obrigado a ir para lado nenhum. Tu podes ficar enfiado numa casa. Tu vais... Uma cena, tu nunca uses como fundamento para seres maltratado a vítima. Tu só vais para o Twitter porque queres. Então, mas escuta lá, se tu vais para uma casa de swing... desculpa lá, isso é que tu sabes esse é o vais. discurso da miúda que só foi violada porque usava minissaia. Não é nada o mesmo discurso. É o mesmo discurso, desculpa. Tu não podes ter a tua liberdade de circulação restringida porque se fores para determinados sítios, atenção, que estás-te a pôr a jeito. É o discurso que tu estás-te a pôr a jeito. Tu vais para o Twitter dizer que és de esquerda, estás-te a pôr a jeito. Então... Bem... Mas eu já disse, hoje em dia assumires que és de esquerda é um perigo para a tua saúde. Começa a achar que sim. Mas sempre disse isto, nos últimos tempos eu sempre disse isto. Começa a achar que sim. Tu assumires hoje em dia ter uma posição de esquerda é correr sérios riscos no futuro. Até porque a internet não se esquece. Portanto, tu sabes, quando vais para uma rede social e tens opinião própria e a expressas, porque uma coisa é ter e ficar, outra coisa é ter e expressar, tu sabes, eu quando escrevo os meus blogs e eles aparecem no mainstream, eu sei que tenho consequências para isso, vais ter... negativas. Sim, claro. Eu sei que estou a criar uma catrefada de haters do outro ponto de vista. Claro, é verdade. Com o melhor ou o pior argumento. Já me chamaram os melhores e os piores nomes. Tudo bem, mas tu tens o direito de não ser insultado, uma cena. Tu tens esse direito. Não é que às vezes não mereces. Olha, mas, ofensas da oposição, para mim são medalhas. Não são. São. Não são. Sabes porquê que não são? Porque tu tens uma consciência política e cívica forte, estás bem resolvido, mas tu podes ser um puto de 18 anos que está agora a entrar na vida política e que vai ao Twitter e manda uma boca ao Ventura e a seguir é atacado por aqueles cães raivosos e automaticamente dá por terminada ali a sua possível brilhante carreira. Está bem, mas eu não posso estar a calcular uma sociedade... O discurso de ódio tem um propósito. Acharmos que se combate o discurso de ódio com argumentos racionais de oposição é ridículo. Mas tu não podes montar uma sociedade ridículo. Em função como a pessoa de determinadas pessoas. A pessoa que diz, que combate os discursos do Ventura, dizendo assim, calma, vamos lá fazer fact-checking daquilo que ele está a dizer. A meio do fact-checking,
Já o indivíduo apoiante do Ventura está... Sim, claro. Por Mas e os favor, outros também. Os outros também. por favor, tu pura e simplesmente não podes permitir, é mentira, não podes, limpa, não podes permitir Então, que mas seja ainda estás a ser mais agressivo, estás a dizer que a justiça nos privados. pública. Então, mas continua a ser nos Justiça privados. pública, não é no A privado. pública não pode interferir numa rede social, ainda por cima. Se tens uma norma pública Desculpa, que estás a- obriga, estás que a obrigar o obriga, Facebook ou o Twitter a verificar factos do André Cocó. Não, estou, vamos lá. Nem sequer estão ao Não, abrigo da mesma legislação. Tu, quando tens determinadas pessoas, ou A gente determinada perde-se, pá, quantidade, já vai numa hora e meia. quando tens determinada quantidade de informação que está a ser veiculada por determinadas pessoas e que tende para ser falsa, Sim. e é verificadamente falsa várias vezes, Mas quem é que vai tu verificar? não podes permitir que isso continue a existir. Quem é que vai verificar? Não sei, não tenho o raciocínio desenvolvido a esse ponto. É Não o faço- Estado? Não faço a mínima ideia. Mas eu gostaria este que eventual futuro grupo de verificação vai Por fazer. exemplo? Então, e em que medida é que o Estado português vai interferir numa rede social, imagina o Facebook, A mentira que não é uma forma de liberdade de que é expressão. americana? E os americanos dizem assim: A do nosso men- ponto de vista, nós intervimos sobre isto. O que é que vais fazer? A mentira não é Vais entrar uma forma de liberdade tu de vais expressão. entrar num extremismo, como acontece na Não China. é extremismo. Vá lá. É. Extremismo é deixar que as coisas que estão mal feitas existam. Mas o que vai acontecer é o que acontece na China. Eles dizem assim: o Eu um dia Facebook- destes digo assim, o Facebook é vem, dos aí um capitalistas. construtor, vem um construtor Que civil, acabe-se vem um com- construtor com civil o e que diz Facebook. assim, eu vou construir uma casa toda feita no contraplacado do IKEA. Sim. Toda. IKEA. Vá Da lá. IKEA. Do que for. Daqueles indivíduos nórdicos que fazem coisas que parecem mobília com coisas que parecem madeira. Juro. Vou fazer um prédio inteiro com isso. E sabe que se as pessoas andarem todas em cima daquele piso assim, que vão todas falecer. E tu dizes assim, calma aí, isto não cumpre as normas de segurança. Isso é... Desculpe lá, o senhor só vem para aqui se quiser, só compra o apartamento se quiser, e eu é que construí, eu é que regulo. Isto parece normal. Eu é que construí o prédio, eu é que regulo. Isso é Eu é que fiz o diferente. Twitter, eu é que regulo. Não, então, desculpa lá, mas isso é completamente diferente, porque estás a falar de um Não. plano que faz uma coisa dentro de um A território. autorregulação é uma forma muito bonita que o capital tem de fazer aquilo que quer. Mas não tem autorregulação, porque estamos no campo da internet. Estamos a falar de uma empresa norte-americana, no caso do Facebook, se pegares Uma empresa? num TikTok é Em vez de lhe chinesa. chamares Twitter, chama-lhe da construtora civil. Olha, a rede da moda, caso não saibas, mas para os putos é o TikTok. Ainda estou para descobrir o que é, mas já fazem vídeo. É uma coisa... É o Instagram com movimento. Sim, por aí. Sim. E aparece o É TikTok tudo- no Instagram. Anda, Não, era- anda tudo mais ou menos Sim. Agora estou com o Covid, então... Imagino. Tudo o que é artista, não se tinha que fazer TikTok, não tinha mais nada para fazer, tinha que ganhar dinheiro, não é? Imagino. Mas pronto, adiante. TikTok chinês. E agora aparece, sei lá, no TikTok o jogo da baleia. Ouviste falar no jogo da baleia? Que os putos andavam-se a matar com o jogo Sim, todo. aqui há tempos recebeu mensagem. Baleia azul, ou o que era, sim. Eles tinham que cumprir com coisas e tal, Sim, e no sim, fim a baleia matava-se. Sim, eu ouvi falar nisso. Pronto, ok. Miúdos novos, jovens, não é? Que não estão estruturados ainda para ponderar o que é. Mas é na China. A rede social é chinesa. E vamos levar em consideração que na China, socialmente, o jogo da baleia é uma coisa normal. Eles lá praticam. Faz-te conta? Sim. Só porque o TikTok é chinês, agora tenho que dar o exemplo da China, Tudo porque vou bem, por aí tudo bem. fora. Não quer dizer que isto... Tudo bem, Tudo isto é treta, é só para caricaturar a situação. Sim. Como é que tu, em Portugal, com legislação que até seja oposta, e é oposta, não é? Isto é incitamento aos jovens fazerem coisas contrárias, Sim. como é que tu vais dizer aos chineses, vocês agora vão ter que fechar o TikTok, aí é essa coisa que para vocês é legal. Não consegues, a única coisa é O meu conhecimento é fechar o informático- TikTok e não deixar o TikTok entrar. A minha resposta vai ser: os meus conhecimentos de informática não me permitem dar uma resposta. Não há resposta. No entanto, Porque uma estás a coisa entrar, eu sei, estás eu frequento um site americano de televisão para ver conteúdos relacionados com séries. E quando eu quero ver episódios mais recentes, um canal oficial deles que eles disponibilizam,
aquilo diz-me que aquele episódio, por causa da lei, não pode ser visualizado fora do território americano. As coisas mais antigas já não importam. Porque É a lei livre. é americana e eles estão na América. A questão que eu te estou a dizer, o que eu te quero Eu dizer estou a com isto praticar legislação americana dentro da América. que eu saiba, ainda não é possível limitar a soberania de um Estado com base na livre circulação de conteúdos. Repara, nós temos aqui o nosso site que é É possível a um Estado autolimitar a sua soberania para permitir a livre circulação de conteúdos. Claro. Agora, o contrário, ou seja, o comércio restringir a soberania do Estado, enfim, considero que seja que seja de uma legalidade duvidosa. De qualquer maneira, a mim não me interessa absolutamente nada de onde é que é o Twitter, o que é que o Twitter faz, de onde é que é o Facebook, o que é que o Facebook faz, quem é que são os donos. Não me interessa absolutamente Estás nada. a impor legislação, queres impor legislação a Então, terceiros? então vamos lá ver, um dia destes, através de toda a gente vai ter em casa a sua impressora 3D e vai ser inventado um jogo no Facebook em que as pessoas imprimem a sua arma e se suicidam em direto num TikTok, Instagram. O melhor é encerrar, senão acaba-se a bateria. Pronto, então, o que é que acontece? Vamos permitir, porque aquilo é chinês e não podemos estar a limitar uma coisa que não é. Vacina, não chega, não dá. Para mim, esse fundamento não dá. É censura. Não é. Isso já é outra coisa. É entenderes que estás a limitar a liberdade de expressão de outra pessoa, é censurar. Claro que, para já porque estás a impor, repara, era o que eu te ia dizer. É assim. O nosso Aí site, levanta-se um problema que eu não considero que impedir que alguém seja maltratado seja censura. É a lei é como o cumprir. piropo. O piropo não é ilegal, é só falta de gosto do tipo que o produz. Não, mas é a mesma coisa que dizes, que o piropo, a lei de proibição, ou de punição do piropo, que é censura. Ninguém no seu perfeito juízo, há de haver algum idiota que defende isso, mas ninguém no seu perfeito juízo defende isso, não é? Aquela pessoa não está a ser censurada, aquela pessoa está a ser impedida de dizer uma coisa que outra pessoa entende que é errada. Porque o que importa na mensagem é o receptor. E os gostos? Não se discutem, lamentam-se. Discutem, não. Lamentam-se. Desculpa. Agora, o fulano mandou um piropo. O piropo não é um... É uma regulação ofensivo. abusiva. É uma regulação abusiva do direito da palavra. Discordo. Porque as palavras não são condenáveis. O que é condenável são os atos. Não, isso é... desculpa lá. E na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, o que é condenável é a palavra que leva aos atos. Mas já é uma forma ultramachista de analisar a sociedade, porque grande parte dos crimes contra as mulheres são dos crimes, quando eu digo crimes não estou a falar no sentido penal. Eu não estou a falar de grande parte das ações de restritivas da liberdade da mulher são verbais. A larga maioria. Mas eu não até o simples queres que te ajude. Portanto, estás a ver? Isso é uma restrição, uma castração, porque tu acabas com medo sequer de falar. Não. Isso é a censura absoluta criada pela extrema-esquerda. Censura não é censurar, não é impedir, não se pode considerar censurar tudo aquilo que seja impedir alguém de falar. Mas tu não podes falar. É a mesma coisa que tu podes dizer que tem que encerrar coisas, é restritivo. É restritivo, é violação da liberdade de circulação impedir alguém de dar um soco. Desculpa lá, eu quero andar com o meu braço no ar, só que te acerta na cara. Isto vai acabar como as coisas estão, que é escreveres uma carta timbrada de 25 linhas a perguntar se posso, por autorização, dizer uns piropos à menina porque tenho algum interesse em que mantenhamos uma relação amorosa. E ela tem que acabar com a sociedade educada ao ponto de não sentir necessidade de diminuir outra pessoa para manifestar a sua posição. É uma questão eu não tenho que um ato que seja restrito. Eu não tenho que esperar que tu, quando discordas de mim, me digas ó estúpido. Tu não precisas dizer ó estúpido para mostrar que a minha ideia é estúpida. Podes rebatê-la pelos teus argumentos. Sim. Não é? Pronto. Isso é uma questão educacional. Assim como tu não tens que bater para mandar parar outra pessoa aquilo que está a fazer. É uma questão educacional. Assim como não tens
que insultar as pessoas nas redes sociais como forma de demonstrar que discordas da ideia delas. É uma questão educacional. Ora, Mas a falta de educação não é crime. agora, É falta de como educação. determinadas coisas, como a mentalidade humana não evolui ao mesmo ritmo das necessidades da sociedade, a sociedade tem determinadas necessidades, mas a mente humana não evolui à mesma velocidade. Certo. Então tem que haver leis que restringam o comportamento humano para ajustar o comportamento humano às necessidades da sociedade. A mesma coisa em relação ao piropo. O homem acha ridículo dizer ao flor dá para pôr. É ridículo, sim. É ridículo. Mas há homens que o dizem. Rima, mas Há homens, fica só há por aí. homens que o dizem. És um helicóptero, giriboa, qualquer coisa do género. Há homens que o dizem. O que significa que há homens que na sua consciência acham que não há mal nenhum dizer isto. E tu dizes assim, é só falta de gosto. É. Só que há um problema. Há um receptor dessa mensagem. E esse receptor também tem sentimentos. Agora vai puxar aqui. Mas tu estás a meter do lado. Esse receptor também tem sentimentos. Até E o ao outro ter também tem. Calma, e ao ter sentimentos, tu tens necessariamente que proibir aquele ato para evitar as consequências do outro lado. Diz assim, mas isso Desculpa, educa-se as pessoas para não terem falta de gosto. Educa-se as pessoas para não terem falta de gosto. Se chegar um tipo galã de cinema e te mandar um piropo e a fulana fica toda contente que recebe o piropo. Mas se for o gajo que está na obra, porque já é um conceito social também. Não é nada. É. Olha, discordo totalmente de Não ti. podes discordar, pá. E como eu estou não no pode ponto ser. em que vou passar à violência física, se calhar Não é melhor pode ser. fecharmos isto. Porque até no piropo, Não até vale no dizer piropo, tudo. há um desajuste. Liberdade não é dizer o que se quer. Vale dizer Não é? quase Não há tudo, aquela ideia de excepto que incitamento à violência. liberdade, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Não é? Tens que ter tudo em caixa, pá. Só que muitas vezes nós ainda não estamos no ponto intelectual suficiente para perceber onde é que começa a liberdade do outro. Ou seja, não sabemos onde Nunca é que termina a sabes. nossa. Tu E nunca como nós não sabemos onde é que é essa fronteira muitas vezes tem que nos ser ensinada pela lei. Olha A lá. lei tem que nos Não, dizer, não, não, daí, não, não, não. é ali que termina. Não. Tu tens, É a minha perspectiva. tu tens consciência as coisas que me podes dizer ou que podes fazer e o limite onde me passa a irritar. Não sabes? Não sei, mas vou testar isso. Mas não sabes, é uma coisa. Mas vou testar, uma não coisa- te preocupes. E tu tens todo o direito, nesse momento, de dizer, aí para. Sim. Mas Não é? é mesmo por aí. O problema é que é assim. Não tem que haver uma O problema lei é que se de para repente, me dizer assim. se de repente não vieram uma cena, mas vierem 50 macenas e começarem todos. Porque esse é o ou princípio. se não vieram, ao contrário, no exemplo que estavas a dar, vêm 20 Pedros Lopes para cima de ti a dizer assim, a dizer-te coisas que te restringem, tu se calhar vais, no momento de dizer aí para. Irrita-me Quer severamente. dizer, no momento em que tu querias dizer, se fosse só eu, aí para, Sim. com 20, se calhar, em vez de dizeres aí para, sais. Provavelmente. Vais-te embora. Está mal, muda. Esse ir embora é a vitória do discurso do ódio. É, os Não gajos é. porque Não o que é que é. eles conseguiram? Agora estamos só aqui nós os 20 a dizer aquilo que nós todos concordamos, não há Mas é o que oposição, acontece. não há confrontação de ideias, não há nada, ganhamos. Tu não tens que te sujeitar a estar ao pé das pessoas que têm opinião diferente. Por isso é que há Não é grupos. sujeitar, tu não tens é que, tu tens é que ter o direito a manifestar a diferença de opinião sem com isso seres vítima de bullying. Caramba, Não é? tu vais pegar no tipo do PAN e estás a querer que ele vá para dentro da Praça de Touros, da Alcanena, estás a ver? E que esteja lá a protestar e que os outros touros que estão a ver tourada, ainda que eu discordo da tourada, mas estou a dar, pronto, eu gosto de estar a dizer exemplos absurdos, não é? E aquele fulano que diz, eu sou contra a tourada e tal, e o tempo todo a provocar os outros todos, porque é contra, e os outoutros todos estão ali, pronto. Certo. E o Bem. a tourada tem que parar porque aquele está ali porque pensa diferente. Não é? Ou ao circo, ou ao cinema. Eu não gosto deste filme, vou estar aqui a fazer umas palhaçadas aqui no cinema e tal, porque eu não gosto deste filme e tal. Mas hoje não tenho o direito a estar ali naquele sítio e ver aquele filme. Vamos fazer o seguinte, vamos parar isto agora para tu refletires. Está bem. Para refletires um bocadinho acerca do que estás a dizer. Se calhar vamos fechar por hoje a nossa taberna. Mas não te esqueças, esse tipo de imposições é a mesma que aquela malta quer colocar os que são contra os homossexuais porque está mal ser homossexual. E a gente tem que ser. Não tem nada a ver. Mas Não tem nada a ver. vai, não tem nada a ver. é só para ficar, é só Não para tem nada ficar a a ver. fermentar aí. De qualquer maneira, damos isto por encerrado hoje.
vou desafiar agora uma cena, se calhar, a escrevermos um texto de opinião acerca deste assunto que aqui falámos, para que alguma da confusão que vai dentro da nossa cabeça se concretize da melhor forma. E aquilo que pedimos é quem nos vê e ouve que nos deixe a sua opinião e as sugestões e todas as críticas àquilo que o Macena acabou de dizer, que tenho certeza que serão muitas. Ainda bem. Em breve voltaremos aqui, abriremos a nossa taberna neste espaço incrível. E a mim até podem ofender, estás a ver? Até o podem ofender, que ele não pode levar a mal, porque a religião dele não permite. Não, posso levar a mal, mas depois tem direito de resposta também. Só isso, por aí. Voltaremos em breve aqui ao Café Espuma dos Dias, neste pequeno espaço que pertence à Livraria Leitoria. Aconselhamos as pessoas a virem aqui como nós, beber umas imperiais, a conversar um bocadinho, porque vale a pena. Até lá vão acompanhando a taberna e certamente que tanto eu como o João teremos todo o gosto em responder às vossas provocações. Aguentem-se depois com as nossas. Vá, até à próxima. Até à próxima.